presidente do Democratas do Acre, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon, pré-candidato ao governo do estado, é nosso convidado no Gazeta Entrevista de hoje. E, afinal de contas, é a pergunta que não quer calar. Henrique Afonso é ou não é o vice de Bocalon? Boa noite, prefeito. Tudo bem? Olá, Alan. Boa noite a todos que estão nos vendo aí. Prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui contigo, poder falar com os nossos amigos. É um tempinho que eu não vim aqui, né? Levou um tempinho aí, mas aqui estamos de novo. E você já começa fazendo a pergunta. É? Claro que é. Decidiu? Decidiu. Eu conversei com a presidente do PV, a professora Shirley Torres, que enquanto o Henrique não se decidia, se colocou na posição. Eu sou a pré-candidata a vice do Bocalon, porque o PV não volta para a Frente Popular. O Henrique, então, pensou um pouco, passou um tempo meditando, mas decidiu. Não abre mais mão, não tem mais volta? Tomou a decisão definitiva. Nós tivemos uma conversa longa em Brasília, eu, ele, a esposa dele, mais alguns amigos dele, e ele tomou a decisão definitiva. Como ele se rodou, chegou? Veja só, como se chegou. Você já ia fazer a pergunta que eu já ia responder. Como se chegou, enfim, a essa decisão final? Veja só, nós rodamos lá pelo Juruá 2 semanas atrás e visitamos muitas pessoas lá. Durante 2 dias nós ficamos juntos rodando lá no Juruá, falando com os amigos. E ele ouviu o apelo de muitos amigos lá do Juruá, pedindo a ele: Henrique, junte-se ao Bocalon, seja o vice do Bocalon, nos ajude a ganhar essa eleição. O Bocalon em 2010, aqui no Juruá, infelizmente a gente acabou derrotando o Bocalon. Então agora, seja o vice dele, porque lá em 2010 realmente ele não tinha um vice do Juruá. Agora você pode nos representar. Então ajude o Bocalon nesse projeto. Vocês são 2 pessoas muito parecidas, que defendem muito a questão da ética, defendem a família, né? Querem fazer um governo diferente, um governo honesto, transparente, sério, com muita liberdade de expressão. Então junte-se ao Bocalon, vamos lá. E ele foi ouvindo isso, de um, de outro, e aí tomou a decisão. Eu acho que isso é muito importante. Porque o Henrique é isso aí. O Henrique é essa pessoa muito ética, muito sério. Ele não é só respeitado no Juruá, mas o Henrique Afonso é respeitado no Juruá, aqui na região de Rio Branco e também no Alto Acre. Por onde ele anda, por onde eu tenho andado, as pessoas que têm me ligado, do estado inteiro, parabéns, Bocalon. Agora sim nós formamos a equipe, a dupla perfeita. Pois é, no começo, quando houve o primeiro anúncio de que Henrique Afonso seria seu vice, criou-se toda uma expectativa. Mas aí surgiu aquela história do boato, de que ele teria desistido de ser vice de Bocalon por conta de uma suposta ligação com Carlinhos Cachoeira, que derrubou o Demóstenes Torres, senador do Democratas. Existe essa possibilidade de ter financiamento de Carlinhos Cachoeira na sua campanha, prefeito? Ah, quem me conhece sabe, para com isso. Isso daí foi plantado pelos meus adversários. Eu não sei se da Frente Popular ou se dentro da própria oposição, foi plantado. E ele, quando viu aquilo, realmente ele se assustou. E eu concordo com ele, um homem ético, um homem sério, realmente não pode se envolver com isso. Está correto, estava correto ele. Mas o tempo mostrou que não é nada disso, que tudo era mentira, era uma montagem que estavam fazendo para tentar isolar o Bocalon. Esse que era o projeto. Mas ele entendeu e viu que não existe nada disso. Alan, eu jamais vou me misturar com coisas erradas. Alan, quem sabe, sou um homem de 60 anos de idade, já fui prefeito por 3 vezes, fui secretário de Estado. Pergunte se algum dia alguém ouviu falar que o Bocalon tivesse se envolvido com coisas erradas. Meu amigo, eu não sei se morro amanhã ou morro depois, eu quero morrer de consciência tranquila. Entendeu? A não ser, pode até ser que você de repente se envolva com alguém que você não tem noção do que está acontecendo. Mas esse caso, jamais. Quem não conhece essa turma? Prefeito, o senhor falou aqui de um fato que eu peguei nas entrelinhas. Não sei se da Frente Popular que surgiu esse boato, não sei se da própria oposição. Como é que está a sua relação com o outro candidato, pré-candidato ao governo, Márcio Bittar? Olha, a nossa relação com os demais partidos que estão lá junto com o deputado Márcio Bittar, não temos nenhum problema. São as coisas normais da política. Ou seja, ele quer o mesmo espaço que eu quero e o mesmo espaço que o Tião Viana quer. Não tenha dúvida disso. Os três estão buscando o poder. Buscando o poder, querendo ser governador do estado. Ele formou o grupo dele, nós formamos o nosso aqui, o Tião formou o dele lá. Então não tem nenhum problema. Evidentemente que tivemos alguns problemas lá atrás e tal, mas para nós está superado. O importante agora é o seguinte, Alan.
Você sabe, e aqui, junto contigo, eu defendi por muito mais de uma vez de que nós precisamos ter mais de uma candidatura para jogar o jogo em 2 turnos. Em 2 turnos. Quando você vai lutar com alguém, você quer que a luta termine no primeiro round ou você prefere que tenha 2 ou 3 rounds para você ter mais oportunidade? Claro que você tem que preferir 2 ou 3 rounds. Se eu for ganhar, eu quero o primeiro round só. Ah, claro. Se você tiver todo o poder, evidentemente, que na política é isso. Quem tem todo o poder, evidentemente, que quer definir no primeiro turno. Não quer saber de segundo turno. Então, essa é a diferença. Por isso que eu vou continuar defendendo. Quero que o Márcio mantenha a candidatura dele. Se tiver mais uma outra candidatura, sem problema nenhum. E a nossa será mantida. É isso, esse é o caminho. Vamos falar dos cenários. O senhor tem visitado vários municípios, ao lado do seu pré-candidato ao Senado, advogado Roberto Duarte Júnior, ao lado de seus assessores e também de Henrique Afonso. Como o Democratas está se preparando para esse embate político? O partido já tem uma chapa de candidatos, pré-candidatos a deputado estadual e federal que lhe vão dar o suporte necessário? Olha, os 3 partidos que estão juntos, o PMN, o Democratas e o PV, têm tranquilamente condições de formar uma chapa para deputado federal, são 20 nomes, e tem condições tranquilas de formar uma outra chapa para uma chapa de deputado estadual, que são 60 nomes. Então, aqui nós não temos nenhum problema. São nomes competitivos? Ah, com certeza, são nomes muito competitivos. E uma coisa, são nomes novos. Não tem ninguém antigo, não tem ninguém com mandato. Isso que é muito importante. Porque a população brasileira está dizendo, nós queremos gente nova. Como é o caso do doutor Roberto. Por que o doutor Roberto está nesse jogo junto com a gente? Porque se trata, primeiro, que a vida inteira foi oposição. Nunca alguém ouviu falar que o Roberto tenha votado no 13. Sempre votou na oposição, sempre defendeu a oposição. O seu pai, seu tio e ele também. Sempre esteve na oposição. Um jovem, inteligentíssimo, um advogado bem-sucedido, né, que é criminalista. E quando o marqueteiro esteve aqui no Acre, que eu já falei essa história aqui uma vez, e ele veio fazer uma avaliação para ver sobre a nossa candidatura. E ele voltou e disse lá em Brasília para os democratas, olha, arranje um candidato ao Senado que seja um jovem, que seja um sujeito inteligente para pôr junto do Bocalum. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Então, foi isso que nós fizemos. Procuramos e, de repente, apareceu o doutor Roberto no PMN, apesar de ser um partido pequeno, né, que a princípio tivemos alguns problemas em função de não poder ficar junto com o partido do Petecão e tal, mas tudo isso foi superado e o Roberto, então, está nesse projeto. Você não imagina, quando a gente anda pelo interior aí, ali por Sena Madureira esse final de semana, 5 vezes que já fomos a Cruzeiro do Sul, Tarabacá, Feijó, é incrível como a família dele, o pai dele, o tio dele, eram conhecidos nesse estado. Quando ele chega e se apresenta como filho do Rui Duarte, né? É o Rui Duarte, o Júnior. Filho do Roberto Duarte. Filho do Roberto Duarte. Quando ele se apresenta como filho do Roberto, sobrinho do Rui, como as pessoas o recebem bem. E outra coisa, todas as reuniões que a gente tem feito e que ele tem falado, as bandeiras que ele tem feito à defesa, são bandeiras que o povo entende, a questão da segurança pública. Por exemplo, uma bandeira que o Roberto defende, que agora ele vai ter que preparar um discurso muito bem elaborado, porque a Telex Free nos Estados Unidos quebrou, faliu e recorre do direito de não pagar os seus credores. O Roberto já está se preparando para esse discurso, junto a todos os divulgadores da Telex Free no Acre? Ele já está a par dessa situação? Olha, preste atenção, o Roberto não é advogado da Telex Free americana. Mas ele está imbuído de lutar pela devolução do dinheiro. Presta atenção, ele é advogado da Impactos aqui no Brasil, que é uma filial lá dos Estados Unidos. Então não tem nada a ver com a americana. Mas que tinha ligação. Sim, mas ele não é advogado de lá. Ele é advogado da empresa, mas no sentido de fazer a defesa dos investidores, daqueles que aplicaram o recurso na Telex Free e que agora estão perdendo. Quer dizer, o dinheiro foi preso pelo Ministério Público junto com o Judiciário, o dinheiro está preso. E o que ele está lutando, o Roberto? Ele está lutando por uma coisa muito simples. Ele quer que seja devolvido o dinheiro para aqueles que fizeram investimento e não receberam nada. Quer dizer, é a coisa mais correta do mundo. Então não tem nada a ver se é pirâmide, se não é, essas coisas. O importante é que ele está fazendo a defesa do investidor, daquele que pegou seu dinheirinho, que estava lá na reserva, ou muitas vezes alguém vendeu casa para entrar nesse negócio, fez financiamento para entrar nesse negócio. Então a defesa do Roberto, que o Roberto está fazendo o tempo todo, é exatamente isso, a defesa daqueles que fizeram investimento. Ele quer que seja devolvido o dinheiro para essas pessoas. Está correto ele. Falávamos aqui dos cenários. O Democratas vai ter um tempo de TV muito menor,
do que o de Márcio Bittar e todo o seu grupo, e também o do atual governador Tião Viana. O senhor já fez os cálculos? Qual vai ser o tempo de TV do Democratas? Deve girar em torno de 2,5 minutos a 3 minutos. O que você sabe que para televisão é um bom tempo. É um bom tempo, né? Mas é pequeno. E se for bem usado, mas se ele for bem usado, ele pode ficar maior do que um tempo de 10 minutos. O senhor perdeu um bom tempo de TV que viria do PSD de Sérgio Petecão. O que aconteceu para Petecão ter abandonado o barco do Bocalhau? Olha, são as coisas normais da política, Alan. Quando o deputado Henrique Afonso retornou, que ele estava aqui com a gente, foi lá conversar com o Márcio e tal, retornou novamente para o nosso grupo. Quando ele retornou para o nosso grupo, ele disse numa reunião lá que toparia de ser vice, mas seria vice do Bocalhau. E aí, quando foi interpelado se ele seria vice ou não do Petecão, ele disse, olha, eu gostaria de ser vice do Bocalhau. Então, claro, o Petecão se sentiu chateado e tal, e tomou essa decisão. Mas o Petecão continua nosso amigo, não temos nenhum problema. O time é que dele, o Petecão queria ser candidato ao governo. E lá no grupo do Márcio Bittar, ele não é candidato a nada. Sim, mas são as coisas da política, o que a gente pode fazer? Né? O mais importante é que o grupo do Petecão tinha uma ligação muito grande com a gente. E esse mesmo grupo está pedindo a ele, eu sei de diversos pré-candidatos que estão aí, que já foram falar com ele, e ele disse, não, tudo bem, se vocês quiserem apoiar o Bocalhau, eu não posso fazer nada, porque até pouco dia a gente andava junto e tal. Ele está, inclusive, deixando o pessoal bastante à vontade, o que isso é muito bom, isso é democrático e para nós é muito bom, eu não tenho dúvida. Nós temos muita gente lá do PP que não se acerta lá também, que vai apoiar o Bocalhau. Então temos gente de outros partidos que vão fazer isso. Então isso é coisa natural da política. As coisas vão se acomodar durante o processo eleitoral. Vou dar uma paradinha para o intervalo. Vou fazer o segundo bloco também com o Bocalhau. E tem duas perguntas que eu quero deixar no ar. Primeiro, tem um blog político aí que diz o seguinte, que num segundo turno entre o Tião Bocalhau e o Tião Viana, o Márcio Bittar apoiaria Tião Viana. Eu acho que o senhor já leu esse blog político, o senhor vai responder sobre isso. O segundo o senhor tem dito em várias entrevistas aí que o Acre não produz nada, que o Acre está quebrado. Então, por que o senhor quer ser governador do estado? Me responda logo após o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, em 2 minutos. Até já.